tiver receitas, vamos fazer. Vamos todos cantar. Deus é bom pra mim e pra você. Come on! Deus é bom pra mim e pra você. God is good. Deus é bom pra mim e pra você. Mais uma vez. Deus é bom pra mim e pra você. Yes! Episódio de hoje: Carlo Acutis, o influencer de Deus. Luzinha Rossi, vamos falar hoje sobre Carlo Acutis. Sim, ele foi um jovem que viveu na Itália e faleceu bem novinho, mas deixou um exemplo incrível de fé. Isso mesmo. Desde pequeno amava Jesus. Ele sempre dizia que a Eucaristia era a estrada para o céu. Ele ia à missa todos os dias, gostava de rezar o terço e tinha uma grande devoção a Nossa Senhora. Mas o mais legal é que, apesar de ser tão religioso, ele era um jovem normal. Exatamente. Ele adorava jogar videogame, brincar com os amigos, andar de bicicleta e até programar no computador. Sim, ele adorava a tecnologia e usou a internet para evangelizar. Criou um site para reunir e divulgar milagres eucarísticos do mundo inteiro. Além disso, ele ajudava os pobres, defendia os amigos que sofriam bullying e estava sempre sorrindo, always smiling. Mas ele ficou doente, né? Quando tinha somente 15 anos, descobriram que ele estava com leucemia. Mas, mesmo no hospital, ele dizia que oferecia todo o sofrimento por Jesus e pelo Papa. Ai, nossa, que coração incrível! Sim, e ele faleceu no dia 12 de outubro de 2006 e foi enterrado com um moletom e um jeans, como qualquer jovem de hoje. Nossa, ele se parece muito com a gente, mas já estava no caminho da santidade. Yes! E por causa do seu testemunho, ele foi beatificado em 2020 e acontecerá a sua canonização. Ou seja, ele será um santo! Porque a igreja confirmou que ele seguiu os passos de Jesus e até realizou milagres. Ai, que demais! Louvado seja Deus! Que história incrível! E para falarmos mais sobre Carlo Acutis, o padroeiro da internet, o influencer de Deus, recebemos devotos, pessoas que são fãs de Carlo. Sim! Recebemos hoje aqui Duda, que é a acólita ministra da Eucaristia, faz parte do grupo de canto e coordenadora da Crisma da paróquia Santana de Vinhedo, que se inspira no Carlo Acutis. Recebemos também Rafa Zicati, influenciadora católica, devota de Carlo Acutis, e irá até Roma acompanhar a canonização de Carlo. Uhul! E também Estela Gontijo, jornalista devota de Carlo e ajuda a propagar a história de Carlo junto ao padre Fábio Vieira. E não paramos por aí não, temos também Bruna Brandt, cantora, compositora, católica, devota de Carlo e já visitou o corpo de Carlo em Assis. Uau! E também recebemos Ângela Moraes, CEO da Colby Art, que vai falar do documentário dedicado ao Carlo. Eba, pessoal, welcome! Como é que vocês estão? Bem-vindas! Tudo bem, tudo ótimo. E vocês? Bem Melhor também. Agora, não é, Luzinha? Exatamente. E eu já quero saber de cada uma, como o Carlo chegou na vida de vocês. Vou começar falando que Carlos chegou na minha vida quando eu estava pensando em desistir da internet. Eu sempre amei fazer vídeos de maquiagem e eu postava e eu amava, mas eu não enxergava um propósito nisso. E Carlo me ajudou. Tinha uma coisa que não deixava eu parar. E eu sempre servi na igreja, então fui coroinha, sou acólita e agora eu sou catequista. E quando eu comecei a dar catequese para as crianças, eu vi como que é poderoso ensinar. Como que as crianças, adultos, jovens
querem aprender mais, têm muitas curiosidades. Eu falei, vou começar a ensinar através do Instagram. E eu posso dizer que Carla Kutz fez um milagre no meu Instagram. Eu comecei a postar evangelizando em outubro de 2023. Em outubro de 2024, eu me consagrei a Nossa Senhora Aparecida, no dia de Carla Kutz. E eu estava com 30 mil seguidores no Instagram. E Carla Kutz me presenteou com mais de 300 mil almas para salvar. Uau! E eu posso dizer que isso é um milagre, que foi incrível. Não, Tantas isso. pessoas que eu consigo ajudar. Parabéns, que legal! Eu conheci o Carlo no ano retrasado. E no ano retrasado, eu tava muito ansiosa, pensando muito no meu futuro. E aí um amigo meu, o Alexandre, que me emprestou a relíquia e o quadro que eu trouxe hoje, ele me apresentou o Carlo. Então, através dele, eu conheci o Carlo, a história dele. Aí eu me apaixonei, eu falei, nossa, que jovem incrível, né? E aí, conhecendo mais ele, eu percebi que Carlo, ele era um jovem que vivia muito no presente, que ele não vivia muito no futuro e nem no passado. E aí, ele fez um milagre na minha vida e aí eu me apaixonei por ele. E aí eu virei uma devota dele. Eu conheci o Carlo através de um grupo da minha igreja, que chama Fanuel. Ele é padroeiro lá. Então, assim, começaram a falar sobre a história dele. Eu fui começando a me emocionar, assim. Eu achei algo muito incrível. E o Carlo me inspira completamente. É lindo ver o amor que ele tem por Jesus, a intimidade que ele tem pela Eucaristia, por Jesus, esse relacionamento que ele tem. Então, eu conheci ele por esse grupo lá na minha igreja, que é um grupo de evangelização das crianças, dos jovens. E aí eu fui pesquisando mais sobre a história dele e percebi que ele também evangelizava muito através da internet, através do site dele, de milagres. Então, aí isso foi tipo um starting, assim, foi um incentivo para eu começar a evangelizar na internet também. Eu sempre cantei, sempre gostei de cantar para Jesus, adorar Ele como dom que Ele me deu. Então, eu comecei a evangelizar na internet através da música, através de composições que Ele me inspirou. E o Carlos sempre foi me ajudando, eu sempre fui pedindo a intercessão dele para que Ele fosse me dando força e fosse me guiando para os planos que o Jesus tem para a minha vida. Então, me inspiro muito nele, admiro muito o amor e a intimidade que Ele tem com Jesus. Gente, que histórias lindas! Adorei conhecer vocês. Eu fico até emocionada, porque como eu tenho 2 filhas e agora eu estou esperando mais um, eu quero que quando elas ficarem jovens, elas ainda são crianças como vocês que nos assistem, elas possam ter essa inspiração, né, por meio do Carlo Kutz também. E o Carlo entrou na minha vida, eu sou jornalista, apresentadora há mais de 20 anos, e na pandemia resolvi evangelizar também pela internet, nas minhas redes sociais, fazia lives com padres, terços diários, pedindo pelas pessoas. Foi quando eu conheci o Carlo. E aí eu descobri que um padre tinha ido no túmulo do beato, até então, Carlo Kutz só. E eu falei, gente, e ele viu naquele momento, antes da beatificação, quando o corpo foi retirado do túmulo e levado para a outra igreja. E eu fiquei assim, eu gostaria de conversar com esse padre, eu gostaria de falar com ele, porque entender um pouco como que estava o corpo do beato Carlo Kutz, né? Então, achei na internet, procurei, como vocês, o padre Fábio Vieira. E ele me respondeu, mandei pelo Instagram, fiquei muito feliz, ele me respondeu e conseguimos fazer uma live. E ele contou tudo. E naquele momento, quando ele estava lá, gente, com a família da Dona Antônia, naquele local que foi o quarto do beato Carlo Kutz, vocês já imaginaram isso? Quando eu conto isso, eu fico toda arrepiada. E ele encostava nos lugares e eu pensava assim, tudo que ele toca, gente, é relíquia. No meu coração, eu senti um desejo de ter uma relíquia. Mas como eu penso que relíquia, às vezes, tem que ficar numa igreja, ou que é uma coisa muito assim, especial para evangelizar mesmo as pessoas, eu deixei de lado esse pensamento. Mas quando passou um tempo, o padre Fábio, nós ficamos amigos, fizemos depois várias lives e tudo. Ele falou, olha, estou voltando para o Brasil. E sem eu pedir, ele falou, estou levando uma relíquia para você. E aí, eu convidei para vir na minha casa, ele me entregou a relíquia. E meu sonho, eu já estava tentando engravidar da minha segunda filha. Eu tinha uma, mas eu tinha problemas de hipertiroidismo, tive vários problemas para engravidar. E meu sonho era realmente
ter mais um filho, que eu já tinha perdido 2, ela foi minha 4ª gravidez, e eu pedi naquele momento, com a relíquia de 1º grau do Padre Fábio que ele tem, ele me entregou, que eu pudesse ser mãe novamente. E então, depois de 20 dias, eu descobri que eu estava grávida. Então, hoje eu tenho, e eu prometi para Deus que se fosse um menino, ele iria chamar Carlo. Mas foi uma menina, que é a Catarina. Só que Deus me presenteou mais ainda. Então, quando eu falo isso, eu me emociono muito. Eu estou grávida novamente e eu tinha dificuldades para engravidar depois de 3 anos da Catarina. E vai chamar Carlo Henrico. Que histórias precisam ser cada vez mais contadas, né, crianças? E é uma alegria estar aqui. E como Carlos chegou na minha vida? Na verdade, eu conheci a história dele no processo de beatificação. E então, em 2018, 2019, eu sabia que tinha um jovem candidato a santo. E quando ele foi, então, beatificado em 2020, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas próximas. Nós, da Colby Art, já estávamos trabalhando com a distribuição de filmes católicos no cinema. E naquela ocasião nos avisaram que estava sendo produzido um documentário que se chamaria O Céu Não Pode Esperar. Carla Kutz, o influencer de Deus, né? E a gente teve a graça, esperamos 3 anos. 2023 foi quando nós lançamos no cinema um documentário com esse nome. E praticamente o documentário conta a história dele pela mãe, né, Dona Antônia, que a gente também tem a graça, assim como o Padre Fábio, que é um conhecido nosso também, um apoiador nosso na divulgação, né, desse conteúdo, desse filme. E ali eu pude conhecer um pouco mais desse jovem, e que o que me mais impressiona nele ele não fez nada de extraordinário. Ele viveu o dia a dia, assim como vocês. É viver o extraordinário no ordinário da vida. Foi o que o Carlos fez, né? Então, teve esse insight de utilizar a internet para evangelizar. Luzinha, eu tô aqui sim, palavras, muito emocionado com esses relatos. E você? Nossa, eu também, Dudu, tava aqui ouvindo. Como é lindo, não é? Como são lindas essas histórias. Exato, e eu quero saber mais, pessoal. O que vocês mais admiram nele? E o que eu mais admiro nele é a fé que ele tinha, o amor pela Eucaristia. É incrível como ele falava que a Eucaristia é a estrada para o céu e é o caminho mais rápido. Então, a gente tem que pensar muito na importância da missa, porque é através da missa que a gente recebe o corpo de Cristo e a gente se aproxima cada vez mais de Jesus, para assim a gente conseguir alcançar o céu. Então é isso que eu fico tão admirada no Carlo. O que eu mais admiro no Carlo é a simplicidade que ele vivia. Que para ele se tornar um santo, ele conseguiu se tornar um santo com as atitudes dele. Então, eu admiro também a caridade que ele tinha com o próximo, que eu acho que isso está se perdendo, principalmente com os jovens. E a fé que ele tinha com o rosário, que ele rezava todos os dias. E eu acho isso muito bonito, eu acho que está precisando hoje em dia nos jovens. Eu sou bastante igual a Rafa também, porque eu fico, tipo assim, chocada pelo amor que o Carlos tinha pela Eucaristia. Isso é algo que eu me identifico bastante, porque eu não consigo descrever a sensação que é poder comungar Jesus, poder, de fato, receber o corpo, a alma e a divindade do nosso Senhor. Então, isso é algo que o Carlos pregava muito, sobre a Eucaristia ser a nossa autoestrada para o céu, sobre nos aproximar de Jesus e admirar a humildade dele, a simplicidade que ele tinha para viver no dia a dia, o amor que ele tinha pelas pessoas, mas principalmente a felicidade que ele exalava em cada lugar que ele ia. Eu estou lendo esse livro que a mãe do Carlos escreveu, a dona Antônia, e nele ela fala muito sobre essa alegria que ele exalava para as pessoas à sua volta, esse sorriso que não dava para conter, de uma pessoa que realmente vive com Jesus, de uma pessoa que realmente tem intimidade. Então a gente escuta tantas pessoas falando sobre esses relatos do Carlos, que ele era uma pessoa amorosa, caridosa, simples, humilde, e
a mãe dele, de fato, mostra isso no livro. Esse livro é um dos melhores, é muito interessante porque a gente enxerga os detalhes e como ele era ali, no fato, até uma criança extremamente sábia. Que a gente tem ali um exemplo vivo, que é de uma pessoa que viveu não só a Eucaristia, que é extremamente importante, também sou de missa diária, o terço, mas também viveu o Evangelho. Com apenas 15 anos, faleceu. Então, esse exemplo é fantástico. Para mim, eu vejo muito a ligação dele também com Nossa Senhora. Ele tinha uma filial, um filial amor à Nossa Senhora, também bem particular. Acho que ele escreve uma frase que vocês que são bem devotas devem saber de cor, né? Que ele fala que Nossa Senhora é a única mulher que teve na vida, que faria parte da vida dele, né? E então isso a gente percebe também a relação dele com a Dona Antônia, que daí acho que também para a criançada muito isso. A aproximação com a nossa mãe tem muito a ver também com Nossa Senhora. E ver que hoje ela é a grande porta-voz, né? A Dona Antônia. Ele evangelizou a família. Porque eles não eram católicos, assim. Ele foi para a igreja. Ela conta isso claramente em alguns livros e também no documentário. Ele passava na porta da igreja e não queria sempre entrar. E ela, né? Então, quer dizer, ele foi cativando ela também. Então, isso me chama muita atenção. A relação das crianças com a mãe, com Nossa Senhora, que acaba levando para onde? Para Jesus, né? Que eu achei muito legal, como você estava falando de mãe. Nós três aqui viemos com as nossas mães e a gente tem um carinho tão grande. E acho que por isso as três consagradas a Nossa Senhora, o amor tão grande que a nossa mãe mostrou pra gente, a gente quer levar pro mundo. E Nossa Senhora é sempre no meio de nós. Acham que a juventude de hoje precisa de um modelo de santidade? Com certeza. Eu acho muito importante os jovens ter um modelo, porque os jovens buscam muito referência. E aquele cantor, eu gostei dele, então eu quero ser igual ele. Eu até penso muito nisso, por isso que eu quero evangelizar cada vez mais na internet. Que eu quero ser uma inspiração para alguém, como o Carlos foi para mim. Então, modelo igual o Carlos, que ele fala pra gente que a santidade é possível, eu tenho certeza que se tivesse mais jovens como o Carlos, os jovens seriam diferentes. Para mim, eu acho importante os jovens seguirem os passos do Carlos, principalmente quando o tema é tecnologia. Porque hoje em dia a gente sabe que os jovens estão cada vez mais dispersos, né? Por conta das redes sociais, do uso, né, extremamente abundante do celular, eles acabam ficando isolados, não só da igreja, da família, do convívio social. Então, eu acho que a gente devia olhar para Carlos como uma inspiração, um exemplo, porque ele usou a tecnologia ao favor dele, ele usou para evangelizar. Então, ele usou a tecnologia para o lado bom, né? Porque hoje em dia a tecnologia está tão avançada e as pessoas estão usando para o mal. Então, eu acho que a gente devia seguir esse passo, né, que ele deu. Eu digo por mim que quando eu conheci a história de Carlos, a santidade, que era uma coisa tão distante para mim, depois que eu conheci ele, eu vi que ela estava dentro da minha realidade. Que eu poderia, sim, viver na santidade, mesmo hoje em dia, que o mundo está tão perdido, vamos dizer assim, que os adolescentes estão cada vez mais indo para o mundo. Então, eu acho que é muito importante a gente seguir os passos dele. Eu pude ter a oportunidade de visitar o corpo do Calacutes lá em Assis. E olhando para ele, eu falei assim, que isso? Simplesmente eu estou diante de um santo, de um beato que vai ser canonizado, mas de uma pessoa que viveu a vida da melhor forma possível. Viveu de acordo com o Evangelho de Jesus. E isso que a gente tem que buscar fazer também. Então, de fato, a gente precisa de um exemplo como o Carlos, que nos mostra que a santidade é possível, nos mostra que Jesus está de braços abertos para a gente, mesmo quando a gente peca, e que a gente possa ir confessando e buscando cada dia mais essa intimidade com Jesus. Carlos dizia que a Eucaristia é a estrada para o céu. Como que essa frase faz sentido para vocês? E o Carlos tem toda a razão nessa frase. Eu também sou coordenadora do apostolado e a gente faz a escala de adoração do Santíssimo. E como é difícil
a gente convencer as pessoas que é preciso adorar, que é preciso ficar ali, que Jesus está vivo. Então, o Carlo, ele dava tanta importância para a Eucaristia, que quando o pai dele foi comprar uma viagem para ele para Jerusalém, tinha alguns amigos que estavam indo dos pais. Meu filho, vamos também, você vai adorar, você é tão católico, vamos aonde Jesus nasceu. Ele falou assim, pai, não quero. Aí o pai dele ficou impressionado. Não quer? Não tenho vontade. Mas por quê? Porque Jesus está aqui na esquina, vivo. Para que eu tenho que ir lá em Jerusalém, sendo que ele viveu há mais de 2000 anos lá, sendo que eu posso conhecê-lo aqui, vivo. Então, essa frase dele é muito mais importante, não só para jovens, para idosos, para todos nós. Então, imagina você estar ali de frente para Deus vivo, adorando, bendizendo e colocando toda a sua vida para Ele. Isso é muito precioso. Por isso que o Carlo falava que é alta estrada, porque você está bem próximo. Então, é muito valioso e é uma frase verdadeira para quem pratica. E Rafa, você pretende ir até Roma para acompanhar a canonização de Carlo, não é? Sim, eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza que a canonização vai ser um momento muito importante na minha vida. Que eu tenho certeza que eu vou ser outra pessoa quando eu voltar de lá. Eu vou estar realizando 2 sonhos, que é viajar para fora e estar presente na canonização de um santo. Sim. É muito engraçado, porque eu sou muito devota também a Santa Rita, Santa Teresinha. E tem muitos santos que a gente achava que era impossível. Para ser santo você precisa ser freira. Para ser santo você tem que fazer grandes coisas. E Carlo nos mostra, né, que ele jovem, de calça jeans, de Nike, alcançou a santidade. Então, estar lá presente vai ser uma coisa surreal. E Ângela, vocês estão divulgando o documentário de Carlo, O Céu Não Pode Esperar. Fala mais sobre ele. Então, nós lançamos ele em 2023 no cinema. Hoje ele já está em algumas plataformas de streaming. Mas nós queremos, nesse momento, convidar aqueles que não assistiram ainda a fazer a experiência no cinema. Mas ele não está mais em cartaz. Mas é possível fazer grupos na sua paróquia, na sua comunidade e ir ao cinema. Aí a Kolbe faz todo esse trâmite. No mês de outubro, certamente, teremos um novo filme dele, inédito. Aí não documentário. Aí sim um filme que retrata a vida dele. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Com certeza, já vamos ver. E o padre Fábio Vieira, que conviveu com a família de Carlo Acutis na Itália, é um grande pregador da devoção. Já escreveu um livro sobre ele e organiza também um grupo de devotos. E ele deixou uma mensagem pra gente. Vamos ver? Yes! Olá, turminha do Brasil, cristão criança. Aqui é o padre Fábio Vieira e eu tenho algo para partilhar com vocês. Acho que vocês até já sabem sobre o nosso Beato Carlo Acutis. Quase São Carlo Acutis. É isso mesmo. A canonização é o reconhecimento da santidade de alguém. E a igreja que tem autoridade para reconhecer isso, nos coloca como modelo de vida. Porque na sua vida, aquela pessoa, no caso aqui, o Carlo Acutis, conseguiu viver tão próximo de Jesus que tornou-se para nós esse exemplo e como santo será para nós intercessor. O Carlo, nos 7 anos de idade, quando comungou pela primeira vez, disse: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, a minha via expressa para o céu, é o caminho mais rápido para chegar no céu. E naquele mesmo dia, ele disse: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Gente, olha que coisa linda, uma criança de 7 anos dizer que tem um projeto de vida. E que nesse projeto de vida, como a palavra diz, engloba todas as dimensões. Quem que está no centro? Jesus. Portanto, vocês também podem ter seu projeto de vida. Agora não pode deixar Jesus de fora.
Essa foi a diferença, porque muitas vezes a gente faz um projeto de vida e diz que meu projeto de vida é ser médico, ser advogado, ser juiz, ser engenheiro. Tá, mas isso não é projeto de vida, isso é um projeto profissional. De vida engloba toda a vida. E como centro o Carlo colocou Jesus, por quê? Porque a sua meta era o infinito. O desejo do Carlo era chegar ao céu. Era a única coisa que ele queria, era o céu. Por isso, a igreja o reconhece como santo. E a canonização é um processo que a igreja abre para investigar se de verdade há elementos naquela pessoa que é candidata a santo, a ser santo. E dentro desse processo tem 4 degraus. O primeiro é servo de Deus, quando abre o processo logo ali na diocese. Depois, que são investigadas as suas virtudes, chamadas virtudes heróicas, se não há nada que deponha contra aquela pessoa, no sentido moral, etc., aí ele é decretado venerável. E o terceiro degrau é a beatificação. Para ser beato é preciso que tenha já um milagre. Dentro de todo o processo são necessários 2. E para a beatificação tem que ser o primeiro. E o primeiro aconteceu onde, gente? Aqui no Brasil. Isso mesmo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cura do Mateus, de uma criança que tinha um problema congênito no pâncreas. E o último degrau é a canonização, é o reconhecimento máximo de todo o processo que se encerra. Aí é necessário o segundo milagre, que aconteceu em Firenze, Florença, na Itália. Também a cura de uma jovem que teve um traumatismo craniano e não tinha mais perspectivas para a vida. E a sua mãe rezou diante do túmulo do Carlo e pediu a intercessão dele. Sendo assim, numa celebração pública, o Papa, somente o Papa tem essa autoridade, vai declarar que aquele jovem, que aquele candidato é santo e o modelo de vida para todos nós católicos. É isso que vai acontecer. Mas tudo isso por quê? Porque Carlo, na sua vida, buscou uma configuração com Cristo. Um grande abraço para todos vocês e assim como o Carlo, busquem também um projeto de vida e vamos estar juntos, unidos para esse grande momento da sua canonização. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Amém! Thank you so much! Obrigado, Padre Fábio! E eu tenho mais uma perguntinha. Se vocês pudessem dizer algo hoje para Carlo Acutis, o que seria? Eu acho que eu falaria obrigada. Obrigada, Carlo, por você mostrar que a santidade é possível. Que ser jovem é incrível, com os caminhos de Deus. Obrigada, Carlo, por você ter me inspirado a evangelizar nas redes sociais, onde estão me abrindo muitas portas. Eu só tenho a agradecer e te encontro aí no céu, hein? Queria pedir para que você me ajude a ser exemplo para os jovens, assim como você está sendo. E por me mostrar, assim como a Rafa falou, que a juventude pode ser tão bonita e tão linda quando a gente se tem Deus do nosso lado. Carlo, você é uma pessoa que me mostra que a santidade realmente é possível e que me dá forças para continuar, mesmo quando parece que tá tudo dando ruim. E você realmente me inspira a evangelizar, a ser uma pessoa melhor a cada dia. O Carlo transformou a minha vida, então eu só quero agradecer e dizer que quero que ele me inspire também, que ele continue me mostrando o caminho, essa estrada, a outra estrada, me mostre esse caminho e me ajuda a ser melhor a cada dia, principalmente num exemplo para minhas filhas e para que elas possam seguir, e o meu filhinho também que está aqui na barriga, o seu exemplo. Muito obrigada, grazie mille. Grazie mille. Ciao Carlo, arrivederci, ci vediamo al cielo. E agora, pessoal, eu tô vendo aqui algumas coisas no nosso cenário e eu quero pedir para vocês levantarem e mostrarem pra gente esses objetos que vocês trouxeram. Vocês podem fazer isso, please? Vou começar mostrando que eu estou com a minha agenda, que é o meu caderno de criação de conteúdos, onde eu pesquiso muito para poder falar muita coisa de Jesus para as pessoas.
E tem Carla Kutz e Nossa Senhora Aparecida. Vou mostrar também outro caderno, que esse aqui, maravilhoso. Aqui eu estou colocando o nome de todas as pessoas que me ajudaram, que estão me ajudando. Tem também esse livro que é maravilhoso, de Carla Kutz. Para criança é demais, porque ele é em gibi. Então vocês conseguem aprender a vida dele de uma forma tão simples, tão fácil. E claro, também tem a imagem dele que fica no meu quarto comigo o tempo inteirinho. Eu trouxe essa relíquia dele, que acho que é considerado de segundo grau, que foi um amigo meu que me emprestou, que ele é muito devoto do Carlo, que ele que me apresentou o Carlo, que é o Alexandre, e ele me emprestou esse quadro também, que veio lá de Assis. Essa relíquia que eu trouxe, ela é o pano que cobriu o corpo dele quando ele morreu. Então, acho que ela é considerada de segundo grau. E esse quadro, ele comprou lá em Assis. Eu trouxe essa aqui também, que um padre me deu, o padre Tiago Henrique Brigada. É também um pedaço da roupa que o Carlos usava. Aliás, esse texto aqui que eu tô aqui na minha mão é o meu texto preferido, porque foi um texto que eu comprei lá em Assis, quando eu fui visitar o corpo do Carlos. E aí eu encostei lá onde está o corpo dele. Então, assim, foi muito especial mesmo. Aliás, tem uma coisa muito legal, porque quando isso aconteceu, quando eu encostei lá onde estava o Carlos, eu ajoelhei lá, estava conversando com ele sobre quão grato eu estava por ter visitado ele. E aí foi muito legal porque estava só eu ajoelhada. Aí depois que eu ajoelhei, encostei o tercinho assim onde o Carlos está, várias crianças ajoelharam junto comigo e começaram a rezar também para Jesus e também pedindo a intercessão do Carlos. Então eu achei isso incrível. Então esse tercinho é muito especial. E, como eu disse para vocês, eu estava com esse livro aqui no meu colo, que é um livro que a própria mãe dele escreveu. Então, assim, é incrível, eu aconselho vocês a lerem. Chama O Segredo do Meu Filho, incrível. Mas o meu preferido do Carlos é esse aqui, ó. Esse aqui que está aqui em cima. Ele foi o primeiro livro que eu li do Carlos, foi o que mais me inspirou a conhecer mais da história do Carlos. E que tem várias frases dele, e conta mais sobre a história dele, sobre a caridade, e tudo que a gente falou aqui sobre ele, porque ele é incrível. Então, é um livro que eu gosto muito, que é muito importante para mim. Tá todo grifado, todo bonitinho aqui, porque eu li bastante ele, acho que eu já li umas 2 vezes tudo. Aconselho vocês a lerem, que é muito bom para conhecer mais da história do Carlos. Maravilha. Olha, pessoal, que Carlos ilumine cada um de vocês para que busquem com muita alegria o caminho da santidade. Que possamos usar a internet e a tecnologia para coisas boas, como ele faria. E que Jesus seja sempre o centro de nossa vida, our life. Que possamos usar a internet e a tecnologia para coisas boas, como ele fazia. E que Jesus seja sempre o centro de nossa vida, our life. Um beijão, pessoal, e voltem mais vezes, hein? Fiquem com Deus! Tchau, pessoal, muito obrigada, um beijo! Tchau!